Um garoto extremamente pobre ganha a oportunidade de mudar de vida ao conhecer um mascote demoníaco que ajuda ele a se transformar no temido caçador de demônios chamado Chainsaw. Fala galera, hoje no Resumindo Animes iremos acompanhar Chainsaw Man. E pessoal, nós estamos quase chegando a 300 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like para bater a meta de 8.250 likes. E agora, bora lá. Começamos com um jovem chamado Denji, que vive em condições precárias pois tem uma dívida de 38 milhões de ienes com a máfia japonesa, sendo que além de ter vendido seu rim e seu olho direito, o jovem tinha vendido até um de seus ovos de ouro para quitar uma parte de sua dívida. No entanto, ainda falta bastante, e por isso o jovem batalha cortando árvores, já que o mascote demoníaco dele chamado Pochita tem uma motosserra na cabeça. Além disso, Denji também caça demônios para a máfia, só que o líder dos mafiosos vende as carcaças dos demônios por altos preços no mercado negro, e dá uma mísera parte do lucro para Denji. E após o jovem derrotar um demônio tomate, um dos mafiosos para o carro ao lado dele, e diz que dará 100 ienes se Denji comer um cigarro. Entretanto, o garoto é malandro e esconde o cigarro dentro da boca para fingir que comeu. E já em casa, Denji comenta com Pochita que o sonho dele é ter uma namorada. Porém, o jovem mora em uma casa precária e por isso nenhuma garota iria querer ir lá. Após isso, vemos um flashback da infância do garoto e descobrimos que na verdade quem devia dinheiro para a máfia era o pai dele. Só que o cara se finalizou e por isso os mafiosos passaram a cobrar Denji, obrigando o jovem a dar uma parte do dinheiro toda semana. E nesse mesmo dia, Pochita se aproximou do jovem pela primeira vez, só que Denji ficou com medo e pensou que o demônio da motosserra o mataria. Mas na verdade Pochita estava gravemente ferido e só queria ajuda, então Denji ofereceu o seu sangue para Pochita se curar. Com isso, o jovem fez um acordo com Pochita e depois se apresentou aos mafiosos, pedindo para trabalhar como um caçador de demônios para pagar a dívida do seu pai. De volta ao presente, Denji está deitado e começa a tossir sangue, e aí ele comenta que sua mãe morreu por causa de uma doença no coração, que a fazia tossir sangue também. Só que de repente, o líder da máfia bate na porta e diz que encontrou um demônio para o garoto matar. Então ele leva o jovem até o local, e chegando lá, Denji e Pochita levam uma espadada nas costas. E aí o líder dos mafiosos revela que queria mais poder, e por isso fez um acordo com o demônio zumbi. Só que esse demônio obviamente quer acabar com todos os caçadores, e por isso armou essa armadilha para Denji. Então, o demônio mostra que enganou os mafiosos prometendo que daria poder a eles, só para na verdade transformá-los em zumbis. E aí Denji começa a correr, mas ele já estava ferido, e por isso acaba sendo pego e tomando várias punhaladas. Após isso, os dois são jogados em uma lixeira, mas Pochita ainda está consciente, e se lembra de quando Denji disse que daria o seu corpo para o mascote demônio, se a máfia lhe matasse um dia. No entanto, Pochita faz justamente o contrário, e dá o seu próprio coração para salvar o garoto. Então, o mascote demoníaco fala pela primeira vez, e diz que em troca quer ver os desejos de Denji se realizando. Com isso, o jovem se recupera, e puxa uma cordinha que apareceu em seu peito, e aí ele se transforma no temido Chainsaw Man, e começa a destroçar os zumbis, mostrando que ganhou força e resistência sobre-humana graças ao sacrifício que Pochita fez. Então ele finaliza o demônio zumbi, e mais tarde uma garota chamada Makima chega lá. Logo, a jovem vê que Denji é um humano, e explica que ela trabalha para o governo e veio até o depósito para matar aquele demônio zumbi. Portanto, ela dá duas opções para o garoto. A primeira é ele ser morto ali mesmo, pois Denji virou um híbrido de demônio. Já a segunda opção é o jovem virar o brinquedinho dela. E aí Denji escolhe essa, afinal ele sempre quis uma namorada, e provavelmente não é esse tipo de experiência que ele vai ter. Mais tarde, Makima diz que pagará um lanche pro garoto, e aí Denji fica caidinho por ela, já que ninguém tinha tratado ele tão bem até agora. Já na lanchonete, o jovem se sente tonto por alguns segundos, e explica que é o efeito colateral da transformação. Então Makima comenta que sabe que o garoto está falando a verdade, pois ela tem um super olfato, e consegue sentir o cheiro do demônio que está dentro de Denji. Após isso, a garota leva o jovem até o quartel dos caçadores de demônios de Tóquio, e aí Makima dá um uniforme pro jovem, e apresenta o companheiro de equipe dele chamado Hayakawa, que já é um caçador bem experiente. Então Denji fica surpreso, pois achou que trabalharia junto com a garota, mas Hayakawa explica que Makima é uma das chefes, e por isso ela não fará dupla com um caçador inexperiente. Após isso, os dois rapazes saem juntos, e Denji pergunta se Makima é solteira. No entanto, Hayakawa se enfurece, e leva o garoto para um beco para dar uma surra nele, explicando que essa profissão é para pessoas que não têm medo de morrer, e não para alguém que só entrou no ramo para arrumar uma namorada. Então Hayakawa dá as costas para ir até o quartel, e mentir que Denji desistiu. No entanto, o garoto se levanta com raiva, e dá uma ajoelhada nos Países Baixos do cara, mas logo Hayakawa se levanta, e confessa que gosta de Makima também. E aí os dois começam a brigar, e no final Denji vence, pois ele joga sujo e chuta as coisinhas do cara. Em seguida, os dois dão uma trégua, e Hayakawa conta que Makima é uma boa pessoa, e que ela salvou a vida dele, sendo que Makima também salvou a vida de Denji, já que se não fosse por ela, o garoto seria caçado e morto como os demais demônios. No dia seguinte,
seguinte, vemos que os dois rapazes estão morando juntos. E aí eles são chamados para lidar com o Infernal, que é basicamente um demônio que se apossou do corpo de um humano. Já no local, Denji explica que se transformar no Chainsaw Man é bem doloroso, e por isso ele finaliza o Infernal usando um simples machado. Mas Hayakawa percebe que o jovem estava com pena de trucidar o demônio com as motosserras. Portanto, Hayakawa se irrita e conta que um demônio matou a família dele bem na sua frente, e que por isso ele não terá piedade em fazer essas criaturas sofrerem. Mais tarde, Denji conversa rapidamente com Pochita e fala que o objetivo dele é impressionar Makima, para assim conseguir tocar das saliências da garota. Após isso, os dois rapazes voltam para a agência, e Hayakawa arruma uma nova dupla para Denji, que é uma infernal chamada Power. No entanto, ela consegue se manter racional, ao contrário daquele outro infernal que estava na casa. E em seguida, Denji e Power saem para patrulhar, e o garoto até acha ela irritante, mas fica de boa com isso, pois Power é bem bonita. No entanto, eles ficam horas andando e não conseguem achar nada. E aí a garota explica que ela era um demônio bem poderoso, e por isso as outras criaturas conseguem sentir a presença dela de longe, e se afastam para não serem caçadas. Então Denji percebe que Hayakawa armou pra ele, colocando uma garota que afasta os demônios só pra ele não conseguir nada nas patrulhas. Mas de repente, Power sente um demônio de longe, e usa uma técnica de sangue para finalizá-lo. Só que mais tarde, Makima chega ao local e dá uma bronca em Power, pois a garota agiu por impulso e matou um demônio que já estava sendo caçado por um civil, algo que é contra a lei, já que ela basicamente roubou a caça de alguém. No entanto, Power tenta culpar Denji, e por isso os dois começam a discutir bastante. Mais tarde, Power acha um gatinho e começa a acariciá-lo, e aí ela conta que odeia demônios, pois um deles roubou um gato dela chamado Miauzinho, e até hoje a garota não conseguiu recuperar o bichano. Então Power comenta que deixará Denji tocar nas saliências dela, mas só quando ele ajudar a achar o Miauzinho, e obviamente isso deixa o jovem mais motivado do que nunca. No dia seguinte, Denji descobre que Power mora na agência e que ela precisa de permissão para sair de lá. Em seguida, eles chegam ao local onde o gato e o demônio estão, porém Power dá uma marretada na cabeça do jovem e apaga ele, sendo que ela era a demônio do sangue, e por isso Power consegue criar armas rapidamente só usando o sangue dela. Enquanto isso, Makima está conversando com seus superiores da agência, e os caras mencionam que tem países que estão usando demônios em seus exércitos. De volta ao Denji, a Infernal leva ele para dentro daquela casa e dá o garoto para um demônio chamado Morcego, que está ferido há bastante tempo, e por isso ele bebe o sangue do jovem para se curar. Só que ele acha o gosto nojento e se irrita. E aí o jovem acorda e se arrepende de ter ajudado Power, relembrando aquele conselho de Hayakawa sobre não ter piedade dos demônios. Com isso, Power pede o gato dela de volta, mas o morcego diz que ela trouxe um humano com sangue ruim, e por isso ele engole o gato para puni-la. E aí vemos um rápido flashback de quando a garota conheceu o Miauzinho, que estava bem desnutrido, mas ela alimentou o bichano e se apegou a ele, até o dia em que o morcego roubou o Miauzinho dela e pediu sangue humano para libertá-lo. De volta ao presente, Power fica sem reação, e o morcego engole ela também, e em seguida começa a voar para caçar humanos. Mas Denji se segura na perna do demônio e decide se transformar em Chainsaw Man, pois ele também tinha um mascote e entende a dor da garota. Com isso, ele corta a asa do morcego e ambos caem no chão e começam a lutar. Porém, Denji é um cara legal e por isso fica preocupado em não machucar as pessoas que estão na cidade. Mas o morcego percebe isso e joga um carro com um motorista dentro pra cima de Denji. Só que felizmente o jovem pode retrair as motosserras e assim agarra o carro sem ferir o motorista. Então o morcego lança um ataque sonoro em Denji, mas o garoto não quer morrer antes de arrumar uma namorada. Então, não querendo morrer virgem, ele junta as forças e continua de pé e consegue finalizar o morcego com as motosserras. Após isso, o jovem tira Power e o gatinho de dentro do estômago da criatura. Só que de repente a mulher do morcego aparece e arranca o braço do jovem para comer. Então Denji decide ficar e lutar, pois Power não está conseguindo se mover. Só que ele se transforma no Chainsaw Man e a motosserra fica bem pequena, já que o jovem não tem sangue o suficiente para completar a transformação. Com isso, Denji começa a lutar só com os punhos, mas ele tá bem fraco e acaba levando a pior. E aí a demônio sanguessuga começa a culpar o jovem pela morte do morcego, mostrando que até essas criaturas têm sentimentos. Porém, Denji se lembra de Hayakawa o desprezando por causa do seu sonho de querer uma namoradinha. Mas o jovem quer provar que a motivação dele é tão importante quanto as das outras pessoas, e por isso ele pega as tripas do morcego e começa a enrolar as pernas da demônio sanguessuga para desequilibrá-la. Então Denji pula para atacar e infelizmente é ferido gravemente pela criatura. Mas Hayakawa surge bem na hora e invoca o seu demônio raposa, que come a sanguessuga rapidamente. Mais tarde, Denji acorda no hospital e vê que colocaram o braço dele de volta no lugar. E aí ele cobra Hayakawa, dizendo que o rapaz também é amigo de um demônio. Mas Hayakawa explica que os caçadores precisam fazer pactos com demônios, já que eles são só humanos e sozinhos não teriam como bater de frente com os demônios que estão à solta na sociedade. Ele também explica que
precisa ficar dando carne do seu próprio corpo para a raposa comer, como parte do acordo. Então Hayakawa revela que sabe o que Power fez, mas promete não contar aos superiores da agência se Denji cooperar com ele. Já de noite, o cara se encontra com Makima e mente sobre o que aconteceu com Denji. Só que Makima não é boba e acha estranha que os dois novatos tenham saído da zona de patrulha para ir até uma casa no meio do nada. No dia seguinte, Power começa a morar junto com os rapazes e causa maior bagunça na casa, mas pelo menos ela dá a recompensa que havia prometido para Denji por ter salvado o bichano. Já na manhã seguinte, Denji está bem desanimado e Makima pergunta o que aconteceu. Então o jovem responde que finalmente ficou com uma garota e percebeu que as coisas não foram como ele imaginava. Com isso, Makima joga um charme pro jovem e explica que ele precisa estar ligado emocionalmente com a garota para as coisas fazerem sentido, já que Denji não gosta da personalidade da Power e sim só da aparência dela. E em seguida, Makima promete que irá realizar qualquer desejo de Denji, mas só se ele conseguir matar um demônio chamado Arma. E aí a garota explica que alguns anos atrás houve uma maior flexibilidade para comprar armas nos Estados Unidos, pois os americanos tinham medo dos demônios e queriam comprar armas para se defender deles. No entanto, isso fez com que os criminosos conseguissem os armamentos com mais facilidade, o que acabou desencadeando ondas de crimes e mortes. Só que logo em seguida aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, e aí toda essa energia negativa e triste acabou criando o demônio das armas, que está desaparecido até hoje. Após isso, vemos um flashback da infância de Hayakawa, de quando ele não queria brincar sozinho, e por isso convenceu os seus pais a deixarem seu irmão Taio sair um pouquinho de casa, pois o garotinho estava doente e tinha que ficar no quarto. Então Taio e Hayakawa vão pra rua e começam a brincar na neve, mas o caçula começa a ficar com as mãos geladas e entra na casa para pegar um par de luvas. Mas de repente, o demônio da arma causa uma explosão que vai a casa de Hayakawa para longe, junto com uma cidade inteira. Com isso, cerca de 1,2 milhões de pessoas morreram, inclusive a família de Hayakawa. E por conta disso, o governo aumentou o controle sobre as armas em uma tentativa de enfraquecer esse demônio. As autoridades também pararam de noticiar tantas tragédias, pois o medo que as pessoas sentiam estavam deixando vários demônios mais fortes. E com um tanto de notícia ruim que passa nos jornais daqui, o Brasil deve ter sido apagado do mapa nesse mundo. De volta ao presente, Makima mostra que eles têm um pedaço do corpo do demônio das armas, pois ele se move tão rápido que essas partes acabam caindo no chão. Makima também acrescenta que se eles conseguirem achar mais partes, poderão localizar o demônio das armas. Mais tarde, Denji, Power e os membros da Divisão 4 chegam até um hotel, onde tem um demônio que comeu algumas partes do arma para se fortalecer, e o objetivo da missão é abrir a barriga dessa criatura para recuperar as partes do corpo do arma. E aí Himeno tenta motivar Denji e diz que dará um beijo de cinema nele, mas só se o garoto finalizar o demônio que tá no hotel. Então vemos um pouco do passado da Himeno, e descobrimos que ela estava cansada de ver tantas pessoas de sua equipe morrer. Já dentro do hotel, um demônio bem fraco aparece, e Himeno segura ele no ar, e aí Power finaliza ele facilmente. E logo Himeno explica que ela deu seu olho direito para um demônio fantasma, para em troca ter o direito de usar o braço invisível dele. Então eles continuam andando para achar o demônio que comeu a carne do arma, e Arai percebe que mesmo subindo as escadas, eles retornam para o mesmo andar, mostrando que estão sendo enganados por alguma criatura. E aí eles tentam usar os elevadores e percebem que não estão funcionando. Eles até tentam sair pelo telhado e pelas janelas, mas acabam no 8º andar novamente. Algumas horas se passam e Kobeni começa a chorar e diz que eles vão morrer de fome dentro do hotel. A garota também desabafa e revela que não queria ser uma caçadora e que os pais dela lhe forçaram a trabalhar nisso, para Kobeni pagar a faculdade do irmão dela. Então Himeno consola a coitada e Hayakawa informa que os relógios dos quartos estão parados em 8 horas e 18 minutos, o que pode significar que eles estão parados no tempo, e sendo assim eles não poderão ser resgatados por outras equipes. Após mais algumas horas, os caçadores felizmente conseguem um pouco de comida deixada pelos hóspedes antes de saírem. Eles também percebem que ainda tem água encanada no hotel. No entanto, Kobeni e Arai são os mais inexperientes do grupo, e por isso esses dois começam a ficar bem abalados mentalmente. Após isso, vemos um pouco do passado de Himeno e Hayakawa. Eles estão na rua, e a caçadora leva um tapa da mulher do antigo parceiro dela, pois essa mulher está lhe culpando pela morte do cara. Então Himeno explica que isso é comum, pois as pessoas não podem bater nos demônios, e geralmente descontam nela. Mas Hayakawa gruda um chiclete na roupa daquela mulher para vingar a Himeno, explicando que a garota não deve aceitar esse tipo de tratamento injusto. De volta ao presente, Hayakawa volta pro quarto, e informa que o demônio que eles tinham finalizado antes está ficando cada vez maior, pois aquela não era uma criatura comum, e sim o demônio da eternidade. Então logo o demônio chega lá, e diz que libertará eles, mas só se puder devorar o corpo de Denji. Com isso, Kobeni pira de vez e ataca Denji com uma faca para dar o corpo dele para a criatura, mas Himeno para ela com um golpe. Então Hayakawa tenta chamar a raposa dele para
atacar o demônio. No entanto, isso não dá certo, pois o 8º andar está basicamente isolado do resto do mundo. E aí Himeno usa o braço fantasma dela para ferir a criatura, mas o demônio da eternidade cresce toda vez que é machucado. Com isso, o demônio explica que eles estão no estômago dele, e que a única forma de sair de lá é aceitando o acordo. Mas Denji fala que mesmo se aceitasse, o demônio não cumpriria a parte dele. Só que Himeno explica que o contrato vale para ambas as partes. Ou seja, se a criatura não cumprir o acordo, ela morre no mesmo instante. E aí Arai fala que eles deveriam sacrificar Denji, pois a comida está acabando. Mas Himeno explica que eles estariam ajudando o demônio da eternidade ao fazer isso, por mais que ele os liberte em troca. Então mais algumas horas passam, e Kobeni usa uma faca para ameaçar Arai, por causa da discussão envolvendo comida. Mas toda essa briga acaba deixando o demônio da eternidade mais forte. Com isso, a criatura vira o corredor na vertical, e se prepara para devorá-los. E sem escolhas, Hayakawa tenta usar a sua espada, mas Himeno não deixa e imobiliza o jovem, pois a espada drena a vida dele e a garota não quer perder mais um parceiro de equipe. Só que logo, os outros caçadores conversam e decidem que vão sacrificar Denji, e aí Kobeni se prepara para finalizá-lo com uma faca. Mas Hayakawa consegue se soltar e protege o garoto com seu corpo. Com isso, ele explica que não pode deixar Denji morrer, pois precisa da ajuda do jovem para conseguir derrotar o demônio das armas que finalizou a família dele. Então Power estanca o sangramento de Hayakawa, e Denji revela que sabe que o demônio tem medo do Chainsaw Man, pois a criatura não o atacou diretamente, e sim pediu para os caçadores fazerem aquilo. Portanto, Denji puxa a corda da serra elétrica e salta em direção ao demônio da eternidade. Fala galera, vocês acham que Denji irá vencer o demônio da eternidade? E qual o seu demônio favorito? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.